Olá pessoal, bem-vindos mais uma vez aqui ao Pausa Saudável, aquele encontro da semana que a gente para a vida corrida lá de fora e vem falar sobre saúde. Gente, é o seguinte, hoje eu estou com um especialista em seguro de vida, mas não é qualquer especialista em seguro de vida. O Rodrigo Pettini, ele trabalha numa empresa muito conceituada no mundo e a gente vai aqui trazer para vocês esse tema porque eu entendi o quanto é importante a gente pensar no amanhã, no futuro, no planejamento do nosso patrimônio, da nossa vida, da nossa família. Então, já quero começar aqui agradecendo ao Rodrigo por ter aceitado o convite de vir ao Pausa Saudável, um lugar em que a gente fala de saúde, mas não necessariamente saúde física, saúde emocional, saúde mental, porque, claro, nós somos o ecossistema. E falar de finanças, falar de patrimônio nos traz saúde, porque eu relaxo, eu fico tranquila, eu durmo no meu travesseirinho pensando, tá tudo sob controle. Então, Rodrigo, muito obrigada de verdade por ter aceitado o meu convite. Eu que agradeço, Fabiola, por ter me aberto esse espaço também, pelo convite, né, e ter mais espaço para falar um pouco sobre o seguro de vida e desmistificar muito das coisas que a gente conhece do seguro de vida, que a gente melhor acha que conhece, né, dentro do Brasil aqui, com relação ao seguro de vida. Então, muito obrigado novamente por abrir esse espaço e me convidar para estar aqui no programa contigo. E olha só, existem dados e estatísticas, né, que o brasileiro ele não tem muito hábito de se preocupar com essa questão do seguro, né? Tem um percentual pequeno de pessoas que têm seguro de casa, de vida. Antes de você falar sobre isso, por que eu estou trazendo esses quantitativos já no início aqui da nossa entrevista? Para despertar a curiosidade para que a gente possa te ouvir, né? Porque é um assunto de muita relevância. A gente vive... amanhã a gente resolve, amanhã a gente resolve. E pode ser que amanhã, aquele pacotinho de biscoito que eu comprei para comer, eu nem consiga comer. Pode ser que o último beijo que eu dei no meu marido tenha sido hoje. Então, a gente tem que se preparar, porque o ser humano, ele não pode viver sem planejamento. Com certeza. Mas antes disso, antes do Rodrigo falar sobre o negócio dele, quem é o Rodrigo? O Rodrigo namora, é noivo, é casado? O que tu gosta, Rodrigo? Fala um pouquinho aqui pra gente. Perfeito, Fabiola. Eu acho, até remontando um pouco antes de eu falar um pouco mais sobre mim, né? Tu trouxe muito ali no início a questão de dormir tranquila, né? E justamente a gente poder, dentro da saúde financeira, é a gente ter segurança, é a gente se sentir seguro, né? E não é à toa que a palavra seguro, ela vem dessa vertente, que ela acaba trazendo essa vertente para a gente realmente ficar tranquilo com relação à nossa vida e às nossas finanças. Bom, né, eu me chamo Rodrigo Luz Pettini, eu namoro, né, a Júlia, a gente já mora junto há alguns anos, né, então, melhor dizendo, eu estou enrolando ela há alguns anos. Eu justamente acabo, né, o que eu mais gosto assim, dentro da vida, hoje eu estou aqui, né, de terno, gravata, mas eu gosto realmente da gente poder estar se alimentando bem, a gente estar fazendo atividades ao ar livre, porque eu acredito que também para a gente ter uma alta performance dentro de uma companhia como a que eu trabalho hoje, né, em parceria com a Prudential, tu tem que ter estabilidade mental e estabilidade dentro do teu corpo de saúde, né, por assim dizer. Então, eu a todo momento busco, né, Fabiola, assim, dentro da tua área também, estar bem alimentado, estar saindo, né, para ver o ar livre. E por isso eu gosto muito do meu trabalho, que eu não fico dentro de um escritório a todo momento, né, trabalhando num computador e sim em contato com pessoas. E acho que isso é muito importante para nós como seres humanos, a gente ter esse contato com outros seres humanos e poder ter um propósito dentro da nossa vida, né? Eu falo muito aqui no Pausa Saudável sobre essa questão da gente se conectar com outras pessoas, porque a gente tem os dados da pandemia. Quando a gente se isolou, as pessoas adoeceram mais e de forma cognitiva, não é o Covid. Quantos casos de depressão e ansiedade, né, aumentaram, assim, principalmente no Brasil. O Brasil é o país mais ansioso do mundo.
e o 5º maior país em depressão. Imagina. E aí é diagnóstico mesmo, não é assim, eu tô ansioso. Não, é com TAG, transtorno de ansiedade generalizado. Então, quando eu tenho esses diagnósticos, eu tenho que olhar para isso. Então tá, peraí, se eu moro num país ansioso e depressivo, qual foi o gatilho que fez com que essas pessoas começassem a viver assim? E um dos pilares é o isolamento. Perfeito. Então, quando tu fala que tu sai para a rua, né, trabalhar na rua, não dentro de um escritório, mesmo que estivesse no escritório, mas estivesse saindo de casa, indo para o escritório, né? com colegas de trabalho, isso já nos dá essa saúde, essa vontade de viver. Com certeza. Mas eu queria saber um pouquinho mais assim, qual foi o momento da tua vida, a virada, que fez você ir atrás ou isso se esbarrou em você para você estar trabalhando hoje com transformação de patrimônio familiar, digamos assim, né? Perfeito. Bom, a minha trajetória ela é meio, não vou dizer bagunçada, né? Mas a minha vida ela sempre foi levando e trilhando seu próprio caminho, né? Eu comecei a trabalhar muito cedo, né? Não tão cedo assim para algumas pessoas, mas para o meu meio eu comecei a trabalhar com 17 anos, né? Então, claro que muita gente começa a trabalhar aos 14, aos 15, mas para o meu meio eu fui um dos primeiros a começar a trabalhar, se não o primeiro a começar a trabalhar, e eu sempre trabalhei com o público. Eu trabalhava como atendente de um café aqui em Porto Alegre, depois acabei me tornando garçom, né? E durante esse período ali da faculdade eu sempre tive em contato com o público. Tive a oportunidade de morar fora do país e lá fora do país eu tive a oportunidade de montar uma empresa. Então montei uma empresa voltada à jardinagem, né, e ao paisagismo, então muito diferente, né, do que a gente está aqui hoje, né, mas eu tinha exatamente por essa questão de estar fora de casa, de não trabalhar dentro de um escritório, dentro de um restaurante, por assim dizer, que é um trabalho que muitas pessoas fazem fora do país, eu resolvi empreender dentro dessa área. Também porque eu tinha um objetivo muito claro. Eu acho que quando a gente empreende ou quando a gente está buscando uma melhoria na nossa vida, a gente tem que ter objetivos claros. E eu tinha um objetivo muito claro de quanto que eu queria ganhar por hora de trabalho, né, naquele momento da minha vida. E eu atingi aquele objetivo. Quando eu saí do país, né, eu acabei vendendo a minha empresa, né, mas daí a minha vida deu uma curva, né, e o meu pai adoeceu. E quando eu voltei ao Brasil em 2019, meu pai faleceu em 2020. E quando ele falece, eu acabo assumindo a operação de toda a indústria dele, né? Então eu tenho alguns irmãos, mas os meus irmãos não deram um passo à frente, né, para realmente assumir a indústria. E eu acabei assumindo esse negócio. Depois até eu vou falar um pouco, usar um pouco do exemplo do meu pai, né, como eu cheguei dentro do seguro. E durante 5 anos eu fiquei tocando o negócio da família. E eu já era cliente da Prudential quando eu estava conversando com os meus irmãos e eu estava precisando trocar de ramo. Eu ainda hoje atuo como um conselheiro dentro da indústria, porém eu precisava trocar de ramo, eu precisava de novos horizontes. Eu estava muito preso ali, né, dentro da indústria. E conversando com os meus irmãos, eu tive uma oportunidade, o meu life planner, ele me chamou e eu falei, cara, nem a pau que eu vou vender seguro de vida. Não vai acontecer, né, quando eu fechei esse seguro. E ao longo do tempo ele veio conversando comigo e falando, cara, olha a tua história de vida. Eu comecei a refletir sobre a minha vida e vi que o seguro sempre teve uma parte nela, né? Então eu fui beneficiário de um seguro de vida do meu pai, que me proporcionou também poder estar adquirindo um apartamento, poder, né, melhorar a minha vida e manter a minha vida mais estável, mesmo que emocionalmente eu não estivesse. Então foi aí a virada de chave, né? A virada de chave foi no momento que eu percebi que, porque o meu pai tinha aquele seguro de vida, a vida dele se estendeu a vida material hoje, né? Que eu tenho um patrimônio porque ele me deixou algo também. Então, e eu gostaria de poder proporcionar isso para outras famílias, assim como eu pude ter, né, esse privilégio. Eu acho que um resumo, né, mas não tão resumido, seria mais ou menos por aí. Eu conheço um pouco a sua história, né? E te acho um rapaz, né? Um jovem homem, porque tu é bem mais novo do que eu, Rodrigo. Um rapaz.
É que eu me cuido, né? Mas também mais novo que eu. E eu vejo você seguindo uma linha que eu até desejo para os meus filhos. A gente que é mãe, a gente deseja que o filho se encaminhe no caminho do bem, né? Com certeza. E graças a Deus, apesar da pouca idade deles, eles aparentemente estão seguindo. Então eu me projeto assim, um dia um filho meu vai ser igual ao Rodrigo. E aí, por que eu estou te dizendo isso? Porque eu te vejo uma pessoa altamente planejadora, não só para o outro, mas para ti também. Claro. Nas conversas que a gente tem, né? Porque o Rodrigo participa de um grupo de empresários em que eu estou. E quando a gente conversa de forma informal, eu vejo esse alinhamento da tua vida. E eu queria que você falasse um pouquinho, né, justamente sobre como eu, Fabíola, ou a pessoa que me assiste, pode começar a ser curioso, né, despertar a curiosidade. Por que eu devo fazer um seguro para mim, para minha família, para os meus descendentes? Perfeito, perfeito. Eu acho que a minha fala anterior, né, ela traz muito o seguro de vida com o conhecimento que a maior parte das pessoas tem. Né? O conhecimento que a maior parte das pessoas tem dentro do Brasil, principalmente. Então, trazendo até alguns dados, hoje aqui no Brasil a gente gira em torno de 15% da população que tem seguros de vida, enquanto só de doenças graves a gente está falando de 7%. E por que eu falo de doenças graves? Porque hoje, o seguro ele é muito mais em vida do que na mortalidade, certo? Do que o seguro que a gente vai receber quando a pessoa vier a faltar, vier a falecer. A gente busca muito dentro da Prudential, dentro de companhias e outros corretores de seguro, de trazer o seguro como uma ferramenta que vai proteger a nossa vida financeira, né? E isso é para nos trazer tranquilidade. Porque de vez em quando a gente está ali olhando a nossa conta e fala, eu tenho só 10 mil reais guardados, eu tenho até 100 mil, mas isso não é um ano da minha receita se eu parar de trabalhar. Então, isso nos traz uma estabilidade quando tu paga um seguro de 200 reais, 50 reais, dependendo da tua possibilidade, né, financeira no momento, é tu pagar e tu saber que no caso de uma emergência de saúde, tu está coberto. Aquele dinheiro que tu está ali guardando para aquele objetivo, seja comprar uma moto, comprar um carro, comprar uma casa, fazer uma viagem, ele vai ser para aquilo, né? E se tu tiver um problema de saúde, tu vai poder contar com a seguradora, contar com o teu seguro, contar com o teu life planner, que tu vai receber, né, uma indenização para tu ficar tranquila financeiramente nesse momento de saúde complicada que tu possa vir a ter. E eu tenho uma pergunta que não está combinada. Quando a gente vai, por exemplo, ao banco, é oferecido para a gente consórcio, seguro da casa, da moto, do carro, de tudo. E o que é o diferencial do Rodrigo ou de você ter uma corretora como a Prudential em relação a um seguro bancário? Eu não estou falando mal de gerente de banco, não. Eu estou falando da profundidade que é na explicação que tu dá na casa do cliente quando você apresenta o plano. E eu estou falando até me estendendo a outros produtos, como nós temos colegas no próprio BNI que falam, o consórcio do banco é diferente do meu, por causa disso e disso e disso. Então eu entendo que tem uma similaridade aí. Eu acho que assim, então são várias diferenças assim. O seguro é sempre melhor ter do que não ter. Ele pode ser do banco, ele pode ser do Nubank, do Banco do Brasil, de qualquer instituição bancária, né, que tu tenha. É importante a gente ter esse tipo de proteção. Porém, normalmente o seguro de banco ele é um seguro de prateleira, né? O gerente ele está normalmente não te oferecendo um seguro porque ele se preocupa com a tua proteção, com a proteção da tua família. Ele está preocupado com uma meta que ele tem que bater, certo? Ele está preocupado com a meta de seguros que todo gerente de banco ele tem que ter uma meta de seguros que ele tem que bater. E até hoje a gente sofre com processos do direito do consumidor, no caso os bancos. Por quê? Porque é uma venda casada. Eles, tu só vai conseguir aprovar essa taxa de financiamento se tu fizer um seguro. Isso acontece muito, infelizmente. E qual é a grande diferença nossa dos corretores franqueados da Prudential? Como que eles vão trabalhar quando eles vão para casa de uma família? A gente faz uma análise da vida financeira por um completo.
a gente entende que não só a receita que a gente precisa repor, mas qual é a falta que aquela pessoa vai fazer para outra se uma estiver doente e ela não conseguir mais trabalhar, por exemplo. Então a gente vai ir a fundo e cada seguro ele é diferente um do outro, ele é realmente personalizado. E uma segunda coisa é muito simples, o teu gerente de banco ele não trabalha no final de semana. Então se algo acontece no final de semana, tu vai ligar para quem? Tu vai ligar para a seguradora, passar por um 0800, num momento extremamente complicado emocionalmente. Eu tive com um cliente agora, falei, cara, tu não precisa se preocupar com nada. Tu vai ligar para mim, eu vou te dizer quais são os documentos que eu vou precisar, mas o resto eu vou fazer. E tu vai ficar tranquilo que tu pode cuidar da tua família, tu pode cuidar da tua vida e eu vou estar correndo atrás para garantir a indenização para ti. Essas são as grandes diferenças, né, Fabíola? E, inclusive, daí a gente traz a bandeira da Prudential junto com isso, que é uma das maiores seguradoras do Brasil, a maior da seguradora independente que existe no Brasil, né? Então, separadas de instituições bancárias, financeiras. Hoje ela tem aproximadamente 25% do mercado no Brasil. E a gente tem a garantia de recebimento, né? A gente saber que aquilo que a gente está contratando, se estiver de acordo com as condições gerais do seguro, como o Life Planner vai explicar para a família vai receber aquele valor. Não vai existir uma desculpa, não, tu mudou de saúde. Não, a gente trabalha com congelamento de risco e congelamento de saúde. E isso é muito importante, que também é um outro diferencial com relação ao banco, que são apólices anuais. Todo ano ela se renova. Então, se tu trocou de saúde no ano e tu não avisou o banco, ele pode te dizer, eu não vou pagar. O marco do seguro de 2025 diz que ele não pode fazer isso, mas eles vão continuar fazendo para protelar o pagamento, certo? Então, a Prudential não. A Prudential é um congelamento de risco. A gente tira uma fotografia tua, da tua saúde, da tua idade, e a tua saúde vai ser congelada durante aquele período de tempo. Se tu tiver qualquer alteração durante isso, não vai alterar o preço, não vai alterar o recebimento e não vai alterar o benefício. Que interessante, né? E o fato de você lidar com tantas pessoas e com tantas histórias, isso mexe contigo, Rodrigo? Com certeza mexe, né? Eu acho que a gente, depois que eu comecei a trabalhar com o seguro, né, seguro de vida e lidar com tanto pagamento de benefício, né? Então a gente no escritório, toda semana a gente tem pagamento de benefício, seja por doença grave, seja uma simples quebra de osso, né? São situações que vão trazer, né, um movimento interno emocional conosco. Mas quando a gente tem justamente as nossas apólices, quando a gente sabe que a gente está seguro, a gente começa a tomar passos, né? Como tu falou, eu sou uma pessoa que eu sou realmente muito planejador, então não que eu tenha a minha vida inteira mapeada, mas eu tenho objetivos, né? E como eu vou chegar nesses objetivos. Quando a gente bota o seguro dentro do nosso planejamento financeiro, a gente garante que, bom, se eu tiver uma doença grave, assim como meu pai teve, a minha família não vai ter que buscar nos recursos deles, que eles trabalharam a vida inteira para guardar, para botar um cuidador para cuidar de mim, por exemplo, porque o meu seguro vai garantir isso, né? O meu seguro vai garantir que um cuidador vai poder ficar comigo ali durante um ano e eles não vão ter que tocar um centavo no dinheiro deles, né? Eles vão poder só me dar suporte emocional e não financeiro. E tendo isso, a gente se torna muito mais tranquilo, né? Então, e a gente acaba vivendo muito mais nosso propósito, né, Fabíola? Acho que tu, com Pausa Saudável, a gente tem um propósito dentro da nossa vida. E quando a gente vê isso, a gente, cara, precisa levar isso para mais pessoas. Eu preciso participar de um programa de TV para levar essa informação para o máximo de pessoas que eu consigo, para justamente poder proteger mais pessoas. A gente falou de dados, né? Quando a gente olha para o Brasil, frente ao mundo, o brasileiro ele não pensa muito além, né? E é claro, a maior parte do brasileiro está vendendo almoço para comprar janta, né? E a gente entende isso. Mas existem apólices de seguro de bancos, como o Nubank, que tu vai pagar R$10. E assim, pode garantir, né, a estabilidade da família. Você falou uma coisa interessante, né? Usar os canais de comunicação para a gente falar e conscientizar as pessoas. Você falou uma coisa muito legal agora. Às vezes a gente fica achando que quem vai salvar nós é o governo, a pensão lá do INSS. E é muito mais inteligente e barato também. Olha, gente, é mais barato você ter um seguro. Sim. Tu falou de valores aí, R$50, R$100.
Uma pessoa que, né, se organiza financeiramente consegue pagar, porque a gente gasta isso numa saída com a família para comer fora. Exatamente. Isso acho que são questão de prioridades, né, Fabiola? A gente estabelecer as nossas prioridades. Tem pessoas que vão acabar priorizando comprar um iPhone, comprar um celular, comprar um carro novo, ao invés de proteger a vida financeira da família. E daí, quando o imprevisto chega, já é tarde demais. Isso é o mais comum, né? Então, quantas famílias a gente não vê no dia a dia, nas notícias, né? Quando eu vejo uma notícia, eu sempre penso, pô, será que essa pessoa tinha seguro? Será que a família vai estar tranquila? O meu pai, eu falei que ele ficou doente, né? E ao longo de muito tempo, ele teve um cuidador, né? Que a gente, graças a Deus, tinha condição de pagar para ele passar algumas noites com meu pai no hospital. E há pouco tempo, ele faleceu num acidente de carro, deixou 3 filhos. O cuidador. O cuidador. E eu pensei, cara, eu nunca liguei para esse cara. Eu nunca tentei falar com ele. Eu nunca dei a oportunidade dele pensar sobre o assunto e deixar isso estruturado, né, para a família. E isso me mexe com a gente, cara, eu preciso falar com o máximo de número de pessoas, né, e mostrar para elas que seguro de vida não é algo caro, que não é algo da classe alta, que não é algo separado da nossa realidade, né? A gente consegue, claro que um terno acaba assustando muitas pessoas às vezes, né? Ah, esse cara tá de terno, ele quer me vender alguma coisa. Mas é a gente conseguir encaixar isso na nossa organização financeira. E a gente fala isso de botar 1%, até 5% do que a gente ganha no mês em um seguro, porque isso vai proteger, né, muito mais do que a gente pode imaginar às vezes, né? Não, seguro salva demais. Quantas vezes eu liguei para seguro, para trocar pneu, para trocar bateria de carro, lá em casa para desentupir o banheiro. Gente, é que as pessoas não sabem usar os seguros, entendeu? Acha que, não, vou contratar um marido de aluguel para resolver. Não, o seguro cobre coisas tão pequenas e aí nessa situação do acidente ou de um falecimento, sem dúvida. Até para velório, né? Exato. Tem também. Eu acho que custas, é sobre a gente se organizar financeiramente, né? Eu acho que hoje aqui no Brasil, graças a Deus, a gente tem muitos canais de YouTube, muitos programas de TV que estão falando sobre finanças. Cada vez mais está se falando sobre finanças, né? E eu ia inclusive trazer um dado, né, com relação ao seguro, que no Brasil a gente tem 15% da população que tem seguros. Quando a gente está falando dos Estados Unidos e do Japão, esse número pode chegar a quase 80% até 90% da população. Por quê? Porque as pessoas elas conseguem entender a necessidade da gente se planejar financeiramente. E são países que são muito organizados financeiramente, então nada mais inteligente, né, Fabíola, do que a gente olhar para quem se organiza muito bem e tentar espelhar, replicar, modelar, né? A gente fala muito de modelagem. Então a gente olhar e falar, esse país, ele se organiza muito bem. Então o que eles fazem lá que eu não faço aqui? Como que eu posso me organizar melhor financeiramente? E eu acho que essas perguntas, se as pessoas puderem sair do programa de hoje com a pergunta de como eu posso me organizar melhor financeiramente, como que eu posso incluir, né, o seguro dentro do meu planejamento financeiro, aí já está tudo certo, a gente já cumpriu o nosso papel, né, com relação a essa organização. O programa tem esse objetivo, pausar para tu olhar para a saúde. E olhar para a saúde dos negócios, do planejamento financeiro, do patrimônio, tem que fazer, pelo menos em alguns momentos do ano, né? A gente tem colegas, eu em comum, que fala que todo dia você tem que olhar a fatura do cartão de crédito. Todos os dias. Né? Tem gente que tem medo de olhar a fatura. Sim. Entendeu? E aí falar de patrimônio, de seguro de vida é um assunto importante. E talvez as pessoas que não têm seguro é por falta de informação. Eu acho que é 100% por causa de informação, Fabíola. É um assunto difícil, né? A gente fala muito, as pessoas quando elas falam, casais conversam, eles acabam conversando muito sobre viagens, sobre o dia a dia, mas eles não conversam sobre, o brasileiro é meio supersticioso, né? Então, eu não vou falar sobre coisa ruim porque isso vai atrair coisa ruim, né? A gente é muito supersticioso aqui. Só que a gente tem que falar, porque isso também é um ato de amor, né? A gente poder organizar como que a vida ficaria se a gente não tivesse aqui, como que a vida ficaria se algo ruim de fato acontecesse com a gente, porque a gente não é super-homem, né? A gente é ser humano, a gente pode se cuidar, né? Quantas pessoas se alimentam bem,
não fumam, não bebem, fazem exercício físico e descobrem uma doença grave. A gente Sim. não está isento a isso porque a gente se cuida. A gente, claro, estatisticamente, a gente tem menos incidência, mas a gente não está isento. E se acontecer comigo, como que vai ficar minha vida financeira? Eu vou conseguir trabalhar no dia seguinte? O quanto que eu vou conseguir trabalhar para manter a renda que eu tenho hoje? Então, esses questionamentos que a gente tem que ir fazendo para nós no dia a dia, não no dia a dia, né? Porque senão as pessoas acabam ficando deprimidas se pensarem nisso todos os dias, mas é como tu disse, é pausar e falar assim, cara, vou olhar para minha vida financeira. Quanto dinheiro eu tenho guardado hoje, se eu tenho algum dinheiro guardado, quanto que eu estou ganhando, quanto que eu estou gastando. E se algumas coisas acontecerem comigo, como é que eu estou protegido? Eu vou para o INSS, eu vou esperar a ajuda do governo, né? Eu vou pedir ajuda para meus familiares. Como que eu vou me organizar? Esses questionamentos são muito importantes que a gente faça, né? Rodrigo, esse assunto daria horas de programa, porque saúde financeira, além de ser algo que acredito, né, pela audiência e pelos feedbacks que eu recebo, são temas que acaba dando bastante pano para manga. Eu sou fascinada por essa questão, porque eu estou numa idade já que eu começo a querer me programar. Era para ter feito antes, mas eu comecei há pouco tempo. E eu vejo hoje o quanto eu me sinto saudável em saber que se acontecer alguma coisa comigo ou com meu marido, os filhos estão assistidos, né? Ou se acontecer alguma coisa, uma fatalidade de a gente ficar sem poder trabalhar, também. Então, o teu trabalho, ele realmente tem impacto na vida das pessoas, tirando eu como exemplo, tá? Sou muito grata por ter te conhecido e pelo trabalho que você fez na minha casa, para minha família, né? Para a gente encerrar e quem sabe alguém que está nos assistindo, eu queria saber um pouco mais sobre esses temas de finanças, saúde financeira. Tu poderia indicar uma literatura, um documentário, um Netflix, né? Para a gente poder estudar mais. Perfeito. Eu tenho um livro, né? Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de ler e acho importante, um hábito importante para a gente ter, né? Então, é um livro pequeno, né? Não é aquele livro que a pessoa vai olhar e quem não lê vai, esse livro é gigante, não vou ler. Né? Um livro que deve ter no máximo 100 páginas, que é O Homem Mais Rico da Babilônia. Né? Então, esse livro eu gosto muito dele porque ele dá um apanhado geral de várias formas como a gente consegue se organizar financeiramente e ter prosperidade ao longo da vida. Né? Mesmo com pouco, a gente reservar, primeira coisa que o livro fala, para a gente reservar uma pequena parte do que a gente ganha, a gente se pagar primeiro antes de pagar as nossas contas. Né? Então, é importante a gente reservar sempre um pouquinho de dinheiro dentro da nossa possibilidade no futuro. Então, eu gosto muito desse livro, deixo essa recomendação. E aí, pessoal, vamos agora para o nosso quadro Nutra-se de Conhecimento. E a primeira pergunta que a gente tem aqui é: Fabíola, como é que eu como tão pouco e ainda assim eu não consigo emagrecer? Essa é uma das perguntas que eu mais escuto no meu consultório. E a primeira coisa que eu preciso explicar para você é que comer pouco não significa comer de uma forma que favoreça o teu emagrecimento. Às vezes a pessoa passa praticamente o dia inteiro sem comer nada, toma café, faz uns beliscos, come alguma coisinha, almoça pouco e acredita que está fazendo de um jeito correto. Só que quando eu avalio a rotina desse paciente, eu encontro uma baixa ingestão de proteína, que é o grande segredo. Pouca fibra, baixa ingestão de água, sono ruim e um organismo que completamente passa uma rotina sem nutrientes. E quando essa pessoa finalmente come, normalmente ela vai estar com muita fome e buscando alimentos que entreguem rapidamente energia para ela. É aí onde acontece o grande engano. A pessoa come pão, bolacha, come o doce e aí aquela vontade fica muito maior na hora do jantar. Então não é simplesmente uma questão de comer menos. Nós precisamos avaliar o que esse paciente tem comido, como ele distribui essa alimentação ao longo do dia dele e como é que está a massa muscular. O sono ele é modulado pelo nosso intestino e pelo nível de estresse que a gente tem. Então, o emagrecimento ele é um processo fisiológico muito mais complexo do que simplesmente a gente fechar a nossa boca. Então, existem pessoas que não precisam começar comendo menos. O que precisa fazer é comer melhor,
algo que nutra de verdade. Porque quando você melhora a qualidade da alimentação, você vai aumentar a saciedade, organizar a rotina e muitas vezes essa redução de quantidade ela vai acontecer naturalmente. Então, se você come pouco e não emagrece, talvez a pergunta não seja o que eu estou fazendo de errado, por que eu não consigo emagrecer, mas sim, o que meu corpo está realmente recebendo de mim todos os dias. Então, fica aqui essa primeira pergunta. Vamos para a segunda agora. Por que eu sinto tanta vontade de comer doce à tarde? E realmente é um horário que chama atenção, né? A vontade de comer doce à tarde, ela acontece, não é, na verdade, por acaso, né? Você toma café da manhã, nesse café da manhã tem proteína na refeição e no seu almoço. E você está tentando emagrecer, muitas vezes a vontade de comer doce à tarde é o organismo dizendo socorro, socorro, eu preciso de energia. Se você começa o dia com um café da manhã completo, almoça bem e passa a cada 2 ou 3 horas se repondo esses nutrientes, é provável que o teu cérebro esteja dizendo assim, ok aqui. Mas se isso não estiver acontecendo, ele está pedindo energia rápida. E o açúcar, instintivamente, ele traz essa relação. A pessoa também que não dorme bem, né, pode perceber uma maior fome por alimentos palatáveis e energéticos na parte da tarde. E ainda tem o comportamento alimentar dessa pessoa, né? Tem gente que criou uma associação entre fazer uma pausa, tomar café e comer um doce. Então, nesse caso, vem muito mais a questão do comportamento nutricional. Então, aqui a gente não está apenas falando de fome, entende? Não é uma fome fisiológica, a gente está falando de um hábito de recompensa. E aí tem a ver com o neurotransmissor. Eu gosto muito de investigar antes de simplesmente proibir o paciente. Às vezes só organizar o café, aumentar a proteína do almoço, incluir um lanche estratégico no meio da tarde, melhorar o sono, sine qua non, já conseguimos, né, mudar completamente essa vontade de comer o doce. Então, nutrição, ela não é uma guerra diária contra o teu corpo. Primeiro a gente precisa entender, né, por que ele está pedindo aquilo e aí a gente toma as melhores decisões. A terceira pergunta é: a barriga fica estufada depois de eu comer. É normal? Bom, não. Não pode ser comum. Comum e normal são coisas muito diferentes. Se você termina uma refeição e frequentemente sente que a barriga ela fica distendida, existe um desconforto, um excesso de gases, arrotos ou aquela sensação de que a roupa ficou um pouco apertada, a gente precisa observar o que pode estar acontecendo. E eu sei que muita gente imediatamente pensa que pode ser glúten ou lactose. Só que nós não podemos sair retirando alimentos da dieta sem uma investigação. O estufamento pode estar relacionado, por exemplo, à velocidade com que você tem comido. Se você mastiga muito rápido ou de forma inadequada, se o volume que você coloca no garfo é muito grande e aí isso acelera, dando uma espécie de constipação intestinal. Os excessos são determinados pelos alimentos fermentados e são diferentes alterações gastrointestinais. Até o estresse da gente pode interferir um pouco nessa função da digestão. Então, o intestino, o estômago, eles não funcionam de forma isolada do restante do organismo. É muito importante entender que quando um paciente diz que está se sentindo estufado, com peso e não sabe se tem a ver com o que comeu, tem que fazer aquela refeição, entender quantas vezes há a evacuação durante a semana e quais os outros sintomas que estão aparecendo junto com isso. O erro é normalizar que esse desconforto é come e sente, come e sente. Ah, minha barriga é assim mesmo. Sintomas que são recorrentes merecem uma espécie de investigação, um olhar diferenciado. E é um outro erro entrar na internet e começar a pensar, será que é o glúten, será que é o leite, será que é o feijão, será que são as frutas, as frituras, o tempo que eu estou comendo? Calma. A pessoa, ela tem que medir o que come e descobrir se aquilo ali é o que está causando o problema. Então, especificamente a barriga estufada com frequência não deve ser ignorada. Tem que observar os outros sintomas e procurar uma avaliação individualizada. Pode até ser, e eu vou deixar pincelado aqui, um caso genético, mas é por isso que tem que ir ao nutricionista. Quarta pergunta: se eu beber água, ela me ajuda a emagrecer?
A água não é um produto emagrecedor, né? E isso é importante que se deixe muito claro. Você não vai tomar 3 litros de água hoje e acordar amanhã com 2 quilos a menos de gordura. Mas uma hidratação adequada vai melhorar os processos fundamentais para o funcionamento do nosso organismo e pode sim favorecer uma rotina de emagrecimento. Então a água ela participa de muitas reações metabólicas, do funcionamento intestinal, da nossa circulação sanguínea e diferentes reações metabólicas que a gente pode fazer uma lista enorme aqui, mas não é o momento. Quando uma pessoa ela se sente desidratada, já com sede, ela começa a perceber cansaço, dor de cabeça, uma certa indisposição. E aí eu vou te perguntar uma coisa, quando você se sente cansado, indisposto ou sem energia, você tem mais vontade de preparar uma refeição controlada e equilibrada e fazer exercícios ou de pedir uma coisa aí no iFood sentado no seu sofá? É por isso que eu sempre explico que saúde e emagrecimento precisam ser vistos em conjunto, tá? Água sozinha não é milagrosa e não faz o milagre sozinho para emagrecer. Assim como comer uma salada uma vez por semana também não vai emagrecer, o resultado vai vir de uma construção de uma rotina, com a água acontece igual. Então, para favorecer o funcionamento do teu organismo, precisa sim beber água, mas a quantidade certa. E antes de procurar uma estratégia complicada, mirabolante, que a gente acha por aí, comece pelo básico. Quanto de água você realmente bebe por dia? E não vale responder, eu acho que bebo tanto. Durante alguns dias, faça essa medição, comece a observar o que você já tem feito. Nós precisamos entender a suplementação, as restrições, os protocolos que o teu corpo ele precisa para poder funcionar. E agora voltando para o quadro, o especialista responde, eu encerro aqui as 4 perguntas de hoje. Beijos! A gente agora vai fazer um bate pronto aqui assim, Tá. certo? Tentaram não falar muito. Que é o nosso quadro, o especialista responde. Eu te pergunto e você tem 2 minutos e meio para responder a 2 pergunta. minutos e meio tá bom. O Brasil ainda é um país, embora a gente já tenha falado um pouco aqui na entrevista, que se planeja menos comparado a outros países. O que é que os dados mostram, tanto nacionais quanto internacionais? A gente está atrasado nesse quesito? Com certeza, né? Eu acho que a boa notícia é que a gente está melhorando, né? Então, todos os anos a gente vem tendo crescimento, principalmente na parte do seguro de pessoas, né? Das pessoas protegendo, porque aqui no Brasil a gente é muito reativo a problemas, né? Então, a gente acaba tomando as decisões depois que os problemas já aconteceram, né? A gente não se planeja à frente. E o principal dado, eu acho, aqui no Brasil, que é importante, inclusive eu pessoalmente daí acho um pouco alarmante, é que as pessoas elas protegem bens materiais, né, antes de proteger a própria capacidade produtiva, por exemplo. Então, seguro de celular, seguro de carro, são as primeiras coisas que os primeiros seguros que a gente adquire, por assim dizer. Porque, claro, né, o Brasil vive uma violência, então a gente acaba sempre tendo medo desses bens materiais, né, de a gente perder esses bens materiais, perdão. Então, comparativamente com outros países, sim, o Brasil está a passos lentos, mas ele está indo à frente, então ele está se organizando cada vez mais. E cada ano que passa, a gente tem mais pessoas aderindo ao seguro de pessoas dentro do Brasil. Muito bem. Bom... Ai, meu Deus, as outras perguntas. Vai ter que cortar, mas vamos lá. Existe uma idade para contratar um seguro de vida e quanto custa esperar uns 10 anos para fazer esse movimento? O que muda em termos de tempo, de cobertura, de preço e de elegibilidade? Perfeito, é uma pergunta bem completa, né? E não tem como eu te responder ela de bate-pronto com dados muito corretos, por assim dizer, mas o que a gente pode dizer sobre isso, né? Primeiramente, não existe uma idade certa para se contratar seguro de vida, né? Porque a gente nunca sabe quando alguma coisa pode ou não acontecer com a gente. Então, existem seguros desde a primeira idade, né? Então, a partir dos 2 anos, a gente já consegue ter apólices de seguro para principalmente doenças graves infantis. Isso, né, a gente pessoalmente, até no nosso grupo lá do BNI, a gente teve uma colega que teve um filho que descobriu uma doença grave, passou por uma situação financeira bem complicada, né?
E a partir dos 14 anos a pessoa já pode ter uma apólice de seguro como um adulto, né? Então ela tem uma precificação obviamente muito mais baixa do que a de um adulto, porque estatisticamente é muito mais improvável que diversas coisas aconteçam com elas. Então não existe idade, né? A gente tende, as pessoas mais jovens, elas tendem a achar que são super-homens, né? Que nada vai acontecer com ela, eu tenho patrimônio, eu já tenho dinheiro. Então a gente não tem tanta, digamos, assertividade com pessoas tão jovens. Cada vez mais, né? A gente vem tendo. Então a partir dos 30 anos as pessoas começam a ser um pouquinho mais preventivas, né? Começam a pensar um pouco mais, bom, eu já estou com 30, então começa a andar um pouquinho nessa forma. Mas principalmente a questão da elegibilidade. Né? O que acontece? Se tu esperar 10 anos para contratar um seguro, pode ser que nada aconteça contigo, mas pode ser que alguma coisa aconteça que tu não consegue mais contratar seguro. Porque o seguro de vida, principalmente, ele é baseado no critério de saúde. Tu tem que ter saúde para tu poder contratar seguro de vida. Né? Além de, claro, ter dinheiro para pagar o prêmio, mas tu precisa ter saúde. E se algo acontece, muitas vezes a seguradora pode dizer, não, com essa tua situação de saúde, eu não vou te aceitar, eu não vou aceitar essa transferência de risco para mim, pode ficar com o teu risco para ti, infelizmente tu não contratou cedo. Por isso que é legal da Prudential, que a Prudential trabalha com congelamento de risco. Né? Então, quando tu mais jovem tu contrata, mais cedo tu congela o risco. Então, se algo acontecer contigo num período, por exemplo, de 30 anos, que te impeça de contratar um novo seguro, tu já tem um seguro conosco. E tu pode transformar esse seguro em um seguro vitalício, mesmo tendo um problema de saúde presente. E isso é só a Prudential que faz. E o preço muda? O preço muda, sim. Né? O seguro, a apólice, ela é um preço baseado na idade e baseado na saúde da pessoa. Então, é isso que vai dar a precificação de uma apólice de seguro. Eu, que tenho 31 anos, ele vai ter um preço X, então uma pessoa de 40 anos vai ter um preço Y e assim por diante. Quanto mais velho, mais caro fica. Parece como plano de saúde, né? Uma vez eu assisti um filme, eu não sei se eu vou lembrar do nome do filme, mas ele é baseado num homem empresário muito rico, que ele se joga de paraquedas, que ele faz um monte de coisa de aventura. E aí um corretor estava tentando fazer o seguro dessa pessoa. Uhum. E tinha todas essas questões de ele arriscar a vida. Uhum. Depois eu vou lembrar do nome do filme, vou colocar aqui na descrição, mas é muito, muito legal. E é sobre essa questão de você ter saúde para poder ter o seguro, de você ser uma pessoa com estilo de vida preventivo. Importantíssimo. Né? Essa questão, eu até não trouxe isso, mas trouxe um ponto que é exatamente os hobbies, né? Então tem pessoas que têm hobbies que são extremamente arriscados. A pessoa anda de motocross, pula de paraquedas, surfa onda gigante. Isso é perguntado na hora Isso é perguntado na hora do seguro, né? Então a gente faz uma análise prévia de risco, exatamente pela Prudential trabalhar com esse congelamento. Ela tem uma análise prévia de risco muito rigorosa. Então a gente tem pessoas que vão ser negadas na Prudential e vão talvez ser aceitas em outras seguradoras, mas a Prudential ela faz uma análise muito rigorosa de risco e a gente leva em consideração sim os hobbies, né? Então eu tenho cliente que escala, pula de parapente, pula de paraquedas, né? Graças a Deus eles estão segurados, mas estão ali arriscando um pouquinho mais. Terceira pergunta. As pessoas pensam em seguro de vida, principalmente em caso de morte, mas existem situações como acidentes, invalidez, câncer, doenças graves, afastamentos. Quais são os cenários mais comuns que você tem vivenciado na sua prática e como o seguro pode evitar um colapso financeiro para a família? Perfeito, Fabíola. A pergunta ela é muito bem colocada e é muito do que a gente veio conversando aqui ao longo do programa. O seguro ele é muito mais do que seguro somente de vida em caso de morte, né? Ele é principalmente utilizado, acho que a maior parte das minhas apólices, 70% são para situações em vida, né? 70% das coberturas são para situações em vida. E essas coberturas elas vão vir principalmente na situação de doença grave, de hospitalizações, né? De fraturas para, por exemplo, um profissional autônomo, um fisioterapeuta, ele tem que manusear os pacientes. Se esse fisioterapeuta que anda de moto acaba se acidentando e quebrando um braço, ele não consegue atender os pacientes. Sim. Então, ao não conseguir atender os pacientes, ele tem um impacto financeiro direto na receita dele, porque ele não está atendendo, ele não está recebendo por isso, né? E esse afastamento é coberto. A gente tem um valor prévio, pré-definido, e a gente vai indenizar ele dessa forma. Então, ele não vai ter que ir atrás da reserva dele para utilizar para sanar esse problema de não poder atender.
ele vai receber uma indenização da seguradora e o dinheiro que ele tinha guardado para os eventuais, para, novamente, as viagens, uma nova moto, um carro, uma casa, vai continuar ali, porque a seguradora vai pagar para ele, né, essa indenização. Então é assim que a gente protege a vida financeira das pessoas. Então, profissionais que são autônomos, como personal trainer, Perfeito. Médico, é importante, quase sine qua non ter um Sine seguro. qua non, exatamente. Assim, quem é... Mas eu te digo mais, Fabíola. A gente tem essa ideia de que o autônomo, ele precisa... Porque o autônomo a gente consegue ver muito diretamente. A renda cessa. Só que, na verdade, todo mundo precisa ter. Por quê? Porque um CLT, ele tem uma estabilidade de 15 dias. Essa é a estabilidade de um CLT. Ele tem 15 dias a mais do que um autônomo. Porque se ele parar, bom, o empregador vai continuar pagando. Só que depois de 15 dias, vai para o INSS. E daí a gente pode fazer a pergunta para o pessoal que está nos assistindo. Quanto tempo o INSS demora para aceitar o pagamento do benefício e começar a pagar a indenização? Então é aí que o seguro entra. Porque a gente tem pessoas que são CLT, que são nossas clientes. Porque uma situação de um AVC, uma situação de uma hospitalização de longo prazo, de um Covid que a gente viveu aqui. Importante também falar que a Prudential foi a primeira seguradora a pagar, né, por Covid-19. Né? Então, é muito nessa questão. Todo mundo tem que ter seguro. A gente sabe que nem todo mundo consegue, nem pode por saúde e situação financeira e hobbies, né? Mas quem pode, deveria ter. Deveria ter. E a última pergunta, né? Qual a maior mentira que as pessoas contam para si mesmas sobre seguro de vida? E na sua experiência, isso pode custar muito no futuro? Acho que a maior mentira que as pessoas podem contar para si mesmas é que não precisam disso, né? Que elas já estão muito organizadas financeiramente. Eu ouço muito isso, né? Estou muito organizado financeiramente, eu já tenho muito dinheiro guardado, eu vou usar esse dinheiro para isso. Mas justamente a gente vê que tu vai gastar um dinheiro que tu trabalhou a vida inteira para construir. Né? Então a maior mentira que a gente pode contar para nós é que a gente está isento de que as coisas vão acontecer conosco. Né? A gente sempre acha que vai acontecer com o próximo. Como tu mesmo falou que a gente sempre terceiriza as coisas. A gente está terceirizando. Vai acontecer com um amigo meu, com um familiar, mas comigo não vai acontecer. E essa é a maior mentira, a gente achar que não vai acontecer com a gente e por isso a gente não se protege financeiramente e daí quando acontece já é tarde demais. Eu espero que nada aconteça, espero que nada aconteça comigo, né? Sou uma pessoa que vivo muito pensando positivamente, eu tenho quase certeza, né? Só que eu não tenho como ter certeza que nada vai acontecer comigo. Sim, a gente se previne, né? Exato. A saúde entra nisso. Exatamente. Comer bem, praticar atividade física é uma prevenção, mas você não está no controle de Exato, tudo. A gente não tem uma bola de cristal, né, para saber o futuro. Se eu soubesse o futuro, eu soubesse que nada vai acontecer comigo, que não vão roubar meu carro, que eu não vou sofrer um acidente, que eu vou viver minha vida saudável até o resto dela, eu não vou contratar seguro. Sim. Só que a gente não sabe disso. Então, o mais inteligente que a gente pode fazer financeiramente é alocar uma pequena parcela do que a gente ganha todo mês para isso. E é uma pequena parcela, a gente não está falando de substituir os investimentos, né? Porque isso é uma coisa que eu não falei, mas o investimento ele segue uma lógica, a lógica da rentabilidade. Ele segue a lógica de vou colocar dinheiro ali para crescer o meu patrimônio. O seguro é para evitar que eu tenha que utilizar esse dinheiro. O seguro ele não segue lógica de investimento, é lógica de segurança. Sim. É a gente ter tranquilidade. É isso, essa é a lógica, não é eu vou colocar dinheiro para receber uma rentabilidade X. É, que também é uma ilusão, né? Que também é uma ilusão. Achar que é uma poupança, não é. e criar um cenário para ficar inválido, né? Exato, porque as pessoas também não deveriam fazer nada pensando assim, né? Me mandaram, desculpa, né? Mas me mandaram ontem no Instagram uma pessoa em Minas Gerais que disse que foi assaltado e roubaram o próprio pé dele. Ele amputou o próprio pé para receber uma indenização de 1,5 milhão de seguro. Meu Deus! É, pra gente fechar esse quadro aqui. Meu Deus. Bom, eu adoro esse quadro. Inclusive, ele dá uma profundidade para a entrevista. Tu tem muito conhecimento sobre o assunto, Rodrigo. Queria te agradecer mais uma vez por ter vindo ao Pausa Saudável. Gostaria que você viesse novamente, porque, já falei, esse assunto rende. É um assunto que realmente traz conteúdo de relevância para quem nos assiste. Com certeza, né? Eu vou aceitar com certeza o convite. Quanto mais espaço a gente tiver para falar sobre a nossa profissão, falar sobre essa ferramenta financeira que existe, que é tão pouco utilizada e que deveria ser tão mais utilizado, a gente está de portas abertas aí para voltar
né, e falar um pouquinho mais, porque se me deixa falando, como vocês percebem, eu vou e não paro mais. Mas será super bem-vindo. Obrigado. Pessoal que ficou até o final, muito obrigada pela sua audiência. Semana que vem a gente está aqui de novo. Beijos.